Bom dia, pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindas e bem-vindos para mais uma aula de geografia que está se iniciando. E hoje, pessoal, a gente vai iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 2, tá? Lá na página 14. Pega o livro aí para vocês poderem acompanhar com a tia Laísa também, tá bom? Bom, o que trata o capítulo 2, né? Bom, capítulo 2 nos diz o seguinte: a realidade que nos cerca. Então a gente vai ter que observar, né, aprender a observar tudo isso que está ao redor, né? Ou seja, tudo isso que está nos cercando, né? No capítulo 2, a gente vai estar falando um pouco sobre o conceito da paisagem, do espaço geográfico, da região, do território, né? Então a gente vai estar vendo esses conceitos importantíssimos da geografia, que são categorias de análise da geografia, tá? E o primeiro conceito que a gente vai estar vendo aí é o conceito da paisagem, né? Será que a paisagem é apenas aquilo que a gente consegue visualizar, ou seja, enxergar? Ou será que a paisagem ela está muito além do que a gente pode enxergar, né? Então a gente vai estar vendo aí o que é a paisagem. A gente vai ver o que a paisagem ela consegue nos revelar, né, a partir do modo de vida da sociedade, né? Então, a paisagem, pessoal, é tudo aquilo que a gente consegue ver, sentir, né, dentro do espaço. A paisagem não é apenas aquilo que eu enxergo. Eu consigo, além de enxergar, eu consigo sentir um cheiro, escutar. Tudo isso faz parte da paisagem. Então, não apenas isso aquilo que eu enxergo, não. Uma música é uma paisagem? É uma paisagem. Um cheiro de perfume é considerado uma paisagem? Também é considerado uma paisagem. Na página 15, tá? Lá tá assim, ó, olhar geográfico, e tem uma parte que define pra gente assim, ó, conceito de paisagem. Tudo que podemos ver e perceber no espaço circundante compõe uma paisagem. Então, tudo que eu consigo visualizar e perceber, seja através da audição, do olfato, do paladar, é considerada paisagem, tá? Então, a gente tem, quando eu falo assim, a gente tem que aprender a observar, porque tudo que está ao nosso entorno, tudo que a gente consegue perceber, faz parte aí da paisagem, tá? Então, ao estudar o conceito da paisagem, eu consigo compreender também as transformações, né, que vão ocorrer dentro do lugar. Lembra do lugar que a gente estudou no capítulo passado? Então, do conceito do lugar. Tudo que a gente consegue, a partir da paisagem, a gente consegue perceber essas transformações que ocorreram nesse determinado lugar, né? E essas transformações, a gente tem que entender que elas podem ocorrer tanto de forma natural, quanto de forma a partir das atividades humanas, né? Existem transformações na natureza, tia Laísa, naturais? Sim, né? A natureza, ela se transforma por ela mesma, mas também ela se transforma pelas nossas ações. E as nossas ações, elas tendem a ser mais intensas, né? Tendem a ser maiores do que as próprias transformações resultantes da própria natureza, tá? Bom, na página 16, a gente fala sobre os elementos da paisagem. Então, as paisagens, elas vão apresentar, pessoal, diferentes elementos. No parágrafo primeiro aí, ó, quais são os elementos da paisagem? A gente pode citar os rios, a vegetação, casas, ruas, entre outros elementos. Esses são apenas alguns elementos. Quando a gente viaja, né, principalmente quando a gente pega um ônibus, quando a gente entra dentro do carro, que a gente vai viajar, eu particularmente gosto de observar bastante, né? E aí, por quê? Porque eu consigo visualizar, né, perceber as diferenças entre os lugares, né? Que é isso que é o legal. Nem todos os lugares são iguais, eles vão apresentar diferenças. Então, quando a gente está viajando, quando a gente sai das nossas casas, a gente consegue perceber as grandes transformações, as diferenças que existem entre os lugares, certo? É um rio, é uma casa que é diferente, né? É um morro, né? Um relevo que é diferente. Então, isso que é o legal.
Então, a gente consegue visualizar essa infinitude de paisagens. Quando a gente vai pela internet, pela televisão, a gente também visualiza paisagens, só que de forma menor, né? Quando a gente está olhando pessoalmente, é totalmente diferente quando a gente observa pela internet, pela televisão. Por isso que é bom, né, a gente ter esse contato físico, porque aí a gente consegue visualizar melhor, né? Bom, então a gente falou aí dos elementos da paisagem, que pode ser um rio, pode ser uma vegetação, uma casa, entre outros. Bom, a paisagem, pessoal, ela pode ser uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. O que é uma paisagem natural? O próprio nome já diz. É uma paisagem que é constituída por elementos naturais, onde a gente não percebe uma grande interação, uma grande ação humana sobre aquela paisagem, onde vão predominar os elementos naturais. E a paisagem cultural? É aquela paisagem onde as ações humanas são visíveis, ou seja, onde a gente vai encontrar elementos, né, que foram construídos, produzidos pelas nossas ações. Exemplo de paisagem natural: uma vegetação, um rio. Exemplo de paisagem cultural: uma casa, porque foi construída por alguém, né? Uma ponte foi construída por alguém, não é isso? Um carro é uma paisagem cultural, porque foi produzido por alguém, né? Pela a mão humana. Então, percebam vocês a diferença de uma paisagem natural de uma paisagem cultural, tá? Analisando isso, hoje, atualmente, pessoal, a paisagem natural, ela ainda existe, Laís? Existe, né? Por mais que a gente veja que a paisagem cultural, a paisagem humanizada, ela ganha mais espaço. Por quê? Infelizmente, nós seres humanos, né, a gente acaba tocando a natureza cada vez mais. Né? Antigamente não era assim. Né? Antigamente, as pessoas utilizavam o meio natural como uma necessidade mesmo. Hoje em dia, nem sempre é utilizada como uma necessidade. Né? Então, atualmente, a paisagem cultural ela é mais visualizada do que a natural. Mas ainda aí existem paisagens naturais, ou seja, existem ainda paisagens que apresentam pouquíssimas ações humanas sobre elas, tá? Bom, então, as paisagens culturais, que são as produzidas pelas ações humanas, né, serão fruto do trabalho humano, né, serão fruto da organização social, né, como que eu citei. Casas, carros, pontes, tudo isso faz parte aí, vão compor essas paisagens naturais e culturais, ok?